Boa tarde, iniciamos assim mais uma edição do programa Sociedade Aberta, a primeira desta semana. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para a questão do novembro, considerado o mês azul. É azul porque é uma campanha de busca consciencializar a respeito da necessidade da prevenção e diagnóstico do cancro de próstata, além da importância de cuidados integrais com a saúde do homem. O cancro da próstata é um dos cancros mais comuns no mundo e tem prevalência entre os homens acima de 65 anos, mas dá muitas vezes também em outras idades. Aqui neste programa não vamos focalizar somente na questão do cancro de próstata, mas sim vamos falar da saúde do homem de uma forma geral. Vamos entrar na família, falar da saúde do homem e nós convidamos aqui para estar connosco o enfermeiro José Brito, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos por estar aqui connosco. Também eu. E também connosco está a médica hematologista Conceição Pinto, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ela também é presidente da Liga Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro. Nós agradecemos aos dois por estarem aqui connosco e o José Brito também, ele é enfermeiro, mas também é mestre, especialista em saúde da comunidade. E você também pode participar neste programa, é só ligar para 594-9714, 594-9714, agora mesmo pode inscrever e daqui a pouco vamos retornar às ligações onde você poderá deixar as suas perguntas e também colocar o seu ponto de vista sobre essa questão do homem cuidar da sua saúde. Ao longo deste programa temos também depoimentos previamente gravados. Nós fomos até a Ilha de São Nicolau ouvir alguns homens sobre a saúde do homem, mas também pode nas nossas redes sociais, no Facebook, deixar os seus comentários. Este programa é transmitido aqui na TCV Nacional, na TCV Internacional e através das redes sociais, o Facebook da RTC. Agora vamos concentrar aqui no nosso tema de conversa, hoje família e saúde do homem. Começamos por si, José Brito. Eu até fiz questão de partilhar convosco antes deste programa, dados estatísticos que mostram que a esperança de vida da mulher é superior à do homem. Nós podemos concluir, por exemplo, em 2019, da mulher 76, do homem 69. Isto quer dizer que o homem cuida menos da sua saúde? Olha, permitam-me, antes de mais, cumprimentar os telespectadores da TCV, agradecer pelo convite e dizer à doutora Conceição que é um prazer estar aqui consigo a partilhar este momento. Nós já partilhamos muitos momentos no hospital, mas agora estou de férias longas. De facto, os homens cuidam menos. Mas nada acontece por acaso. Porque a história do cuidar está ligada à mulher. Aliás, um grande pensador dizia que logo no início da humanidade, os primeiros homens, para se manterem vivos, não é? Tiveram que ser cuidados. Era a mulher a fazer o cuidado, não é? E por isso os homens, de facto, não estão muito virados para de facto, o cuidado. Portanto, além disso, os homens têm um estilo de vida ligeiramente diferente das mulheres. Os homens gostam, muitas vezes, de encontrar em grupos, saem, vão a um sítio, muitas vezes tomar uma bebida juntos, não é? Vão fumar um cigarrinho. Quanto mais fumar, mais beber, mais possibilidades têm de morrer mais cedo. Para além disso, há doenças que são características, como as doenças cardiovasculares, que têm um peso enorme na morbilidade e na mortalidade em Cabo Verde. Aliás, creio que neste momento é a primeira causa de morte no país, as doenças cardiovasculares. Portanto, o próprio estilo de vida e a questão cultural, não é? Tem muito a ver. Mas também esta questão é uma questão que não só atinge a sociedade cabo-verdiana, mas atinge praticamente todas as latitudes do mundo. Portanto, existem fatores diversos que contribuem para que, de facto, o homem morra mais cedo. Conceição Pinto, médica, também partilha desta ideia, desta opinião do enfermeiro José Brito? Do estilo de vida, isto é uma questão cultural? Sim, com certeza. Isso é, portanto, como o enfermeiro Brito acaba de dizer, o homem nunca foi ligado a questões de cuidar, nem cuidar dos outros, nem cuidar de si mesmo. E depois a forma, portanto, como ele vive,
portanto, também traz alguns perigos para a saúde. Já se falou aqui, portanto, na questão de consumo de bebidas alcoólicas, e quando nós falamos tanto de consumo de bebidas alcoólicas, vem tanto alimentação tanto desequilibrada, vem abuso de sal, vem abuso de gordura, depois, portanto, acidentes, vários tipos de acidentes, portanto, ligados, portanto, ao consumo exagerado de álcool, mas também a outras práticas, tanto com o homem, tanto a vida com o homem, tanto faz uma vida assim destemida, tanto não ter medo de perigos, de morrer, então acaba por tornar um homem, tanto, enfim, tanto de vítima de várias situações de doenças ou acidentes. É possível mudar o estilo de vida do homem? Esse estilo que o enfermeiro José Brito apresentou logo no início? Com certeza. Eu até acho que esta mudança já está a acontecer. Eu acho que esta geração, ou estas tantas gerações que estão a aparecer agora, já tem uma atitude diferente em relação tanto a essa questão de saúde, prevenção de doenças. Quer dizer, portanto, ainda há um longo caminho a percorrer, mas já, portanto, há uma mudança de atitude em relação a isso. Uhum. Esta mudança de atitude ajuda o homem a procurar mais os centros de saúde, a procurar um médico, porque vejo que ainda as mulheres é que vão mais para o médico. Bom, isto de facto também tem uma história. A centralidade dos sistemas de saúde em todo o mundo, mas aqui em Cabo Verde também, esteve à volta das crianças e das mulheres. Nós podemos ver PMIPF, proteção materno-infantil. O homem praticamente, pelo menos, não aparece aqui neste programa como central, digamos assim. Mas aconteceu um marco importante. Em 1994, houve uma conferência internacional da população que já admitia programas para portanto, saúde do homem. Isto aconteceu no Cairo. Mas também em Cabo Verde, em 2001, substituiu-se a PMIPF para saúde reprodutiva, para um programa de saúde reprodutiva, e já inclui o homem. Digamos que os próprios sistemas de saúde a nível mundial e aqui em Cabo Verde também estão se adequando para dar espaço ao homem para cuidar mais e melhor da sua saúde. Por que o homem evita ir para os centros de saúde, procurar o médico, procurar os serviços de saúde? Porque isto se nós conversarmos nós somos homens, nós dois aqui, se nós conversarmos também com outros homens, se sente alguma coisa, demora um bocadinho para ir lá ao médico. Às vezes aparece um que diz, não, eu vou lá fazer um check-up, vai ao médico se tiver alguma coisa. Exatamente. O homem, como sexo forte, o homem não deve ir ao médico por qualquer razão. Deve ir se for muito importante. Mas o que acontece é que, na realidade, muitas vezes, quando o homem vai, já pode ser tarde. Daí, de facto, esta diferença da mortalidade, de facto, entre o homem e a mulher. Porque a mulher procura, o homem também. O homem demora, digamos assim. E também o homem deve sentir que o espaço da saúde também esteja adequado para ele. Por exemplo, se for a uma maternidade, eu penso logo, vou encontrar à entrada uma cegonha, uma cor de rosa, pode ter uma cor azul, um bebê pode nascer rapaz também, mas não existe um espaço que o homem se sinta, digamos assim, um espaço que a caracterize. Mas até porque o espaço é importante, mas não é o mais importante aqui. O mais importante são as equipas adequadas, as especialidades necessárias. Uma vez, há muito pouco tempo aqui em São Vicente, fazia-se alguma intervenção à próstata. As pessoas diziam, eram extremamente dolorosas, havia bastante sangramento, mas, no entanto, hoje já se adequou com uma nova tecnologias, com tecnologias, com aparelhos novos, com técnicos que chegaram recentemente no país, foram adequando. E isto tudo, digamos assim, é um caminho a poder trazer, de facto, os homens para os programas de saúde.
É claro, quando eu penso num espaço para o homem, eu penso na parte técnica, na parte de especialização, também na própria forma do acolhimento do homem dentro da própria o acolhimento, estrutura. isso que eu queria entender, o acolhimento que se faz hoje ainda é mais voltado para o feminino? Como disse há momentos, criou-se toda uma estrutura, toda ela voltada, digamos, de certa forma para o feminino. Mas as políticas que foram feitas nos anos após a independência a esta parte, do meu ponto de vista, surtiram os seus efeitos. Precisavam empoderar a mulher e nós percebemos que na altura da independência nós tínhamos 7,2 filhos por casal. Neste momento nós temos 2,4 mais ou menos filhos por casal. Quer dizer que as políticas que foram feitas, de certa forma, atingiram os seus objetivos. Mas, por outro lado, como se fez Isso lá atrás era o homem que decidia quantos filhos já queria ter, né? Hoje, praticamente, é a mulher que decide, ou não? Sim. Mas eu quero ouvir, eu já vou voltar assim, eu quero ouvir a médica Conceição Pinto nessa questão de espaço. Se o espaço no hospital tem o acolhimento que é dado, se é igual para o homem e para a mulher, para que o homem se sinta também bem nesse espaço? Eu penso que sim. Realmente já se falou aqui de uma certa marginalização do homem no passado, em que se preocupou mais, portanto, com a questão da mulher, da criança, e o homem, portanto, ficou realmente portanto, um bocadinho afastado. Mas isso não é, portanto, em todo o lado, porque há países onde portanto, há tanta preocupação com a saúde familiar. Há um médico de família que cuida de todos os agregados da família. Claro, portanto, que o homem tem sempre aquela tendência para não participar, não querer ir, mas portanto, há países em que a questão de saúde do homem foi tida em conta. Mas, E como é que nós podemos envolver a família toda nessa questão do cuidado de saúde do homem? Isto acho que tem a ver com a educação, não é? Não, tem a ver com a educação e tem a ver com a forma como nós abordamos a família. Se, portanto, eu preocupo-me com a mulher e com as crianças e não me preocupo, portanto, com o homem, se ele tem saúde, se ele, portanto, se preocupa com a saúde, se faz, portanto, consulta. Quer dizer, portanto, tradicionalmente, não havia assim essa preocupação. Ainda bem, portanto, que hoje em dia portanto, já se está a dar a importância a isso, mas eu penso que, quer dizer, nós não podemos criar acolhimento especial para o homem. O homem tem que se sentir integrado. E então, portanto, eu penso que nós estamos no bom caminho. Por exemplo, numa maternidade, a mulher que vai lá dar a luz, mas o homem também pode participar. Com certeza. Portanto, isso é a tal história de marginalizar o homem. Antigamente, pronto, portanto, quando a mulher estava a dar a luz, em casa ou portanto, no hospital, o homem era afastado, mesmo em casa. Era afastado, olha, vai dar uma volta, portanto, e depois volta. E depois chamava e dizia, já nasceu. Achava-se que o homem só ia perturbar. Mas, portanto, ao longo dos anos, temos visto portanto, uma alteração nessa área em que o homem é chamado a participar e, portanto, há muitos homens que respondem e, portanto, de forma muito positiva. Eu penso que é uma questão, portanto, que é questão de tempo e é questão, portanto, de educação. E lá chegaremos, portanto, ao ponto em que o homem participa mais, porque isso é muito importante, portanto, ele começar a participar na vida da criança desde cedo. Aliás, durante, portanto, a gravidez, também havia aquela história o homem não acompanhava, portanto, a mulher tanto às consultas. Né? Portanto, e hoje em dia já constatamos que alguns homens já fazem isso e mostram, portanto, bastante interesse em relação àquilo que se passa com a mulher, com a gravidez e com, portanto, a criança que está para vir. Eu penso que isto, portanto, é muito positivo. Enfermeiro José Brito, como é que a família pode envolver nessa questão da saúde do homem?
Olha, eu parto de uma premissa de que tudo aquilo que seja combinado em família tem melhor efeito, não é? Por exemplo, o homem ao acompanhar o seu filho, ao acompanhar a saúde da sua esposa, a esposa ao acompanhar a saúde do marido e vice-versa, o que é que acontece? Acontece que, de facto, isto fortalece as relações familiares, fortalece a relação marido-esposa, porque podem discutir questões relacionadas com a saúde e a saúde da família sairá a ganhar. O pai, por exemplo, quando está a cuidar da saúde do filho ou de outra questão muito importante do seu filho, não só está a exercer a sua paternidade com alguma responsabilidade, mas está a melhorar os vínculos relacionais com o seu filho. Também, se discutir as questões relacionadas, portanto, com a saúde, com a sua esposa, não é? Enquanto estiverem a discutir, a propor soluções, a procurar caminhos, porque hoje mais do que nunca a saúde, as pessoas que trabalham na saúde, ajudam as pessoas a fazer gestão da sua saúde, não é? E as pessoas têm um papel importante e deve ser combinado em família. E isto, de facto, melhora o relacionamento entre marido e mulher, entre o homem e a sua companheira, enquanto puderem, de facto, discutir e estarem permanentemente ligados a questões relacionadas à saúde e a outras questões importantes da vida. E outras instituições para além da família, como as igrejas? Importante, eu acho que devem ser espaços extraordinários para esta promoção. Eu penso que as igrejas aqui em Cabo Verde acolhem todos os domingos, pelo menos, mas quase que diariamente, milhares e milhares de pessoas. Pelas atividades, pelos encontros com a família, com os jovens, com as crianças, com as pessoas mais idosas. Portanto, as igrejas e as diferentes instituições devem estar por dentro daquilo que são os programas que o governo ou que a saúde tem para o homem, para a família, não é? Estar por dentro e poder de facto abordar, mas também a sociedade civil. É muito importante levar isto à sociedade civil. Há dias eu estive num encontro na Delegacia de Saúde que se pretendia criar comissões de saúde em São Vicente. E estavam convidadas as igrejas e outras organizações, porque já se percebeu que as igrejas e organizações civis têm um papel fundamental. Mas também devemos envolver os estudantes. Neste momento, nós temos vários estudantes de medicina, de enfermagem, de outras áreas da saúde aqui em Cabo Verde, e nós precisamos mudar o paradigma. E, portanto, os próprios profissionais de saúde devem, portanto, compenetrar-se profundamente deste novo objetivo traçado pela OMS e já abraçado por Cabo Verde, que é uma integração total do homem e da família para podermos ter, de facto, uma melhor saúde. E temos um primeiro telespectador em linha, o Sr. Marcon, aqui de São Vicente. Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre... Bom, também um bocadinho a crioulo. Chamar um bocadinho a crioulo para me sentir um bocadinho mais à vontade. Né? Primeiro de tudo, queria dar boa tarde ao Sr. José Brito, que é a enfermeira que está lá no estúdio. Depois a Conceição Pinto, já no Conché, porque a minha é doador de sangue, na banca de sangue do hospital. Portanto, para dizer o seguinte, na relação a este tema da saúde, da família, incluindo o homem. Portanto, cima como fazer menção na semana passada, como dizer que na questão de determinadas coisas é educação, e mais uma vez também na questão da saúde também tem a ver com educação. Porque homem de sexo mesmo masculino, chamamos assim, né? Porque homem não estuda homem, então, mas tem que ser um bocadinho trabalhado em relação ali na Cabo Verde. Porque, cima que o senhor enfermeiro José Brito falar, da questão de que quando o homem se dirige para o hospital, primeiro tudo é espaço, é cores, né? Assim, é tudo relacionado à mulher. Quase que nada tinha a ser feito. Quer dizer, agora, depois que muda o sistema de saúde inclusiva, né? Que o senhor enfermeiro fala lá, então, ok, já começa assim, mas realmente, muita coisa me está a pensar no homem. Começar certos trabalhos na mudança de mentalidade, na educação do homem, ou muita coisa. Em relação à família, em relação à educação, em relação à saúde, em relação quase, estamos a dizer, a uma sociedade inteira. Assim, tudo
mas homem, mas ser trabalhado. O que é que me estava a dizer nesse sentido? Homens, às vezes, que te dirigir para centros de saúde, que te dirigir para o hospital, porque, primeiro de tudo, quem está a a maioria é mulheres. Mulheres que é enfermeira, mulheres que é médica, então, e muitas vezes, que esses casos relacionados com homem que te sentir muito aberto com a mulher. Mas se for pensar, mas também tem outra coisa. Ele quer abrir uma mulher, mas também é difícil também, muitas vezes, de uma forma brusca, para chegar para abrir um homem, um médico, um homem. Porque ele diz, esse doutor teve ficado a saber dos meus segredos, esse doutor teve ficado a saber dos meus problemas. E depois tem outra coisa, na São Vicente, na Cabo Verde em geral, nós somos meio pequeninos. E não tem medo de que a questão que está a dizer segredo profissional. E às vezes, muitas vezes, pode ser rompido um bocadinho. Um médico pode abrir no médico, é tal doente assim, ou uma enfermeira, está a abrir um enfermeiro ou uma enfermeira, tal coisa assim. Então, nós homens, não te guarda muito da identidade. Nos forma de pensar, nos forma de agir. Então, é nesse sentido quando te falar de educação. Porque, por exemplo, a mim, desde garotinho, que já me foi praticamente fazer 4 cirurgias, e sempre fui médicas. E graças a Deus, por acaso, nunca tenho um problema nisso. E já nunca tenho um problema nesse aspecto. Porque desde 13, 14 anos, é médica, fazendo sempre operações. Portanto, nunca tem problema. Mas, tinha um homem, tem esse problema porque que a falta de comunicação, que a maneira de atendimento no hospital. Temos a fazer também um exame no hospital, que não vale a pena mencionar o que é, mas o que é? Não dá que um grupo só de senhoras, enfermeiras, médicas lá, assim, o homem está a ficar logo um bocadinho retraído. De maneira que é possível fazer exame sabendo que isso só que é mulher. Mas isso porquê? Porque até ainda nunca fui bem preparado, principalmente o homem, porque não tem aquela mentalidade de que, por exemplo, nós é chefe de família, nós é um ser inatingível, nada que pode tocar nós imagem que pode ser tocado, assim. Então, o que é que nós temos a fazer nesse sentido? Homens, realmente, minha mensagem é que, para dirigir para centros de saúde, para dirigir para o hospital, abrir-me a médicos, porque estará para isso, apesar que de toda essa preocupação com o de homem, mas não tem que começar a acreditar nos profissionais, principalmente profissional de saúde, não te acreditar que este dever caprichar para segredo profissional de trabalho, assim, quando chegar a um paciente. Essa relação, por exemplo, dentro na casa, a mulher não homem, por exemplo, tem aqueles casos, por exemplo, sempre aquele senhor falar ali, aquele enfermeiro, sobre que caso da próstata. É um dor de cabeça não homem, para falar da próstata, né? Porque, primeiro de tudo, já a mim nenhum homem, como antigamente, né? Assim, e às vezes a própria mulher em casa já está começando a denigrir a imagem daquele homem, que te dá a autoestima, né? Que te incentivá-la a tratar de sua saúde. Depois, não tem problema que nos vizinhos que podem saber como vai tratar de próstata. Por exemplo, principalmente antigamente, quando tinha aquele exame que era toque, né? Assim, chamamos assim, tinha uma senhora enfermeira dizer lá que agora tem equipamentos, né? Assim, homem que te gosta de ser tocado para homem nenhum. Que te gosta de ser. E em relação à mulher também, uma mulher que teve que ficar em segredo. Ele ainda mexer ser realmente trabalhado a nível da educação do homem. O homem mexer ser trabalhado, o homem mexer ser moldado. Mas isso não quer dizer que nunca te diminui o homem. Não, nada disso. Marcon, eu te agradecer a participação. Muita coisa mexer ser feita. Muito obrigado pela participação. Ok, obrigado. Sim. Muito obrigado. Pronto, eu gostaria de começar por si, Conceição Pinto, sobre o que disse aqui o nosso telespectador, Sr. Marcon. Bom, portanto, cumprimentar o Sr. Marcon, portanto, até porque ele é dador de sangue, onde, portanto, também temos uma situação assim um bocadinho tanto esquisita, porque antigamente só os homens é que, portanto, faziam doação de sangue. E está a inverter. O Sr. Marcon abordou vários temas. Ele abordou praticamente todos os tópicos que nós temos aqui para tratar neste programa. Até, portanto, é curioso porque ele faz referência, portanto, a certos departamentos ou locais, portanto, onde só, portanto, encontra, portanto, mulheres. Mas isso é porque também, tanto na área de saúde, há determinadas especialidades ou áreas que os homens não gostam. Então, acaba, portanto, por ser só mulheres ou predominantemente mulheres, porque tradicionalmente
havia assim umas especialidades, por exemplo, tanto tudo o que tinha a ver com cuidados de criança, de mulher, os homens não se interessavam, não sei tanto por que motivo. Era raro encontrarmos um enfermeiro na pediatria, era raro encontrarmos um enfermeiro na maternidade. Isso também já está, portanto, a mudar. Então, portanto, acho que é uma questão de educação, portanto, é uma questão cultural que, portanto, pouco a pouco irá se inverter, assim como nós, portanto, no início deste século, não tínhamos nenhuma mulher a fazer doação de sangue e hoje em dia já, portanto, fazem quase 40% e, portanto, também nas áreas onde predominam mulheres, também, portanto, haverá, portanto, a tendência a inverter-se. Eu até fico com pena das pessoas terem, portanto, porem a questão de sigilo relacionado com o sexo, porque, portanto, o sigilo profissional deve existir a todos os níveis. Não é deve existir, mas o que ele estava aqui a dizer acontece, infelizmente. Eu penso que não tem a ver com homens. Não, mas a nível geral. Sim, portanto, às vezes pode existir alguma falha, mas não estará relacionada com o facto de serem tanto profissionais do sexo feminino. Sim, se é homem, se é mulher. É geral, que as pessoas... Eu penso que é geral. Um colega acaba por comentar com outro colega e esse outro vai falar que não. E a pessoa fica um bocadinho mais, isso é geral. É como ele disse, portanto, o nosso meio é pequeno, o nosso país é pequeno, então as pessoas, portanto, têm uma certa resistência, mas acho que às vezes é só aquela impressão. E eu até, portanto, eu tenho constatado que os homens até gostam, por exemplo, de serem atendidos por urologistas do sexo feminino. Até que, portanto, parece que terá mudado assim um bocadinho aquela história, portanto, do toque retal. Neste ponto já ouvi vários homens a dizer isso, a comparar pelo menos dois profissionais de saúde, um homem e uma mulher, e a dizer que a mulher foi mais cuidadosa em termos de dar mais atenção, perguntar, dirigir e querer saber, enquanto o homem o atendimento não foi. Pelo menos eu conheço dois casos de pessoas que falaram comigo sobre isso. Mas eu vou querer também ouvir o senhor, o enfermeiro José Brito, sobre o que disse esse telespectador Marcon, antes de ouvirmos os outros que nós temos ainda. Queria também cumprimentar o seu Marcon, e dizer que, de facto, nós temos aqui uma arma poderosa para ajudar no combate a estas situações. E esta arma é exatamente educação para a saúde. Eu acho que isto é fundamental. E como eu dizia, a educação para a saúde deve ser transversal a todos os níveis. Aos profissionais, à sociedade civil, ao homem, mas, sobretudo, aos jovens que neste momento estão num processo de formação para, dentro de algum tempo, estarem no Sistema Nacional de Saúde. Perceberem que, de facto, todos nós queremos esta mudança de paradigma, não é? Para que o homem, de facto, seja melhor acolhido no sistema de saúde e para que o homem seja, de facto, para sentir que, de facto, faz parte, digamos assim, das nossas preocupações. O que ele acabou de dizer confirma aquilo que também nós estivemos aqui a discutir. De facto, o cuidado está mais ligado às mulheres. Portanto, eu neste momento estou numa escola, na Unicef, a trabalhar numa universidade aqui, a trabalhar com estudantes. Eu tenho 36 alunos, 2 são rapazes. No curso de enfermagem? Exatamente, no curso de enfermagem. No ano passado eu tive uma turma de 24 ou 25, não havia nenhum rapaz. É para dizer que ainda, de facto, o cuidar, as pessoas conotam o cuidar a uma tarefa feminina. E isto precisa mudar de certa forma, porque o homem, todo o ser humano é um ser de cuidado. É um ser que deve prestar cuidados e receber cuidados. O homem precisa receber cuidados. Mas como ele não presta muito, também ele não está muito... Mas havemos de chegar lá. E nós também fomos até a Ilha de São Nicolau. Os nossos colegas ali no Tarrafal de São Nicolau, Lorena Spencer e Nério dos Santos, saíram à rua para ouvir alguns homens sobre a saúde dos homens. Eu estou preocupada com a saúde.
Sim, muita preocupação. Desde 2012, não tive a ser evacuado para fazer um tratamento no problema de âncar. Fui gosto, tudo onde não tem de ser evacuado. Não te preocupes, sim. Mas só porque eu estava para o hospital que eu me a saúde, não te fica mais isso, só trabalho. Mas depois jovem me preocupa para a saúde. Não te preocupa sempre, mas a saúde é uma coisa primeiro lugar na minha vida, ué. Se não ter saúde, não tem vida, ué. Você vai para médico quando você está doente? Sim. Não estou sempre médico. Não, está bem, mas de vez em quando. Às vezes nunca tenho nem querer ir bem, minha mãe está falando que ir para bem. Mas a mim nunca tenho que ir para o hospital, para médico, para me subir. Difícil, mas talvez se por estar doente na cama, pode ter bem, ué. Aquilo é importante. Mas de vez em quando, se acontece algumas coisas, não pode ter bem, para morrer. Doença e saúde em primeiro lugar, se não for. Que ela tem que ter responsabilidade para aquilo. Se precisa de médico, tem que fazer consulta, ué. Assim que precisa de médico, às vezes não pode tomar um remédio na casa, assim, que de vez em quando é bom. Já para poder ter mais energia no corpo, para poder focar na saúde, na atenção de vida. Você trabalha também mesmo quando você está doente? E porquê? Não, sempre não está bem, mas sempre me dá dor de sangue, sempre me preocupa para a saúde. A mim que está bem, Laura, com que está doente? Não, aquilo é difícil. Aquilo nunca está conseguindo fazer, ué. E porquê? Porque, em primeiro lugar, e um pouco de florinha saúde, que é em primeiro lugar também. E segundo, um pouco de que tem aquele base econômica, para saber uma por isso consulta mês a mês que é importante para qualquer homem, ué. Para a saúde, eu prefiro estar no hospital ou no centro de saúde, mês a mês, para botar jogar saúde do corpo, fazer uma análise de sangue. E aquilo que é importante. Então, hoje, pode ser que pode fazer, se tem condições de vida. Ué. Tem hábito de fazer um check-up anualmente? Sim. Não, sempre, ainda como de Portugal, já me apresenta na médica na praia que é para fazer uma avaliação. Não, eu não vou fazer um check-up. Acho que sim. Para morrer, check-up é uma coisa importante para o homem, ué. Se me está falando. Para morrer, nunca sabe certo aquela coisa lá. É coisa, para morrer, é jovem, tem pouca idade para fazer aquele até cap lá, ué. Mas aqui chega a idade, se hoje é importante para a saúde, tem que estar fazendo, ué. Você tem mais de 40 anos? Sim. E já você fazia rastreio de câncer de próstata? Ainda não. Não, tenho 23 anos e nunca tive idade para fazer aquele rastreio próstata. Não, tenho só 33 anos. E para você é importante fazer rastreio de câncer de próstata? Não, é importante, só que ainda nunca coisa me não bava. Tenta como ser evacuado para a praia outra vez, não tem. Falei da minha médica para fazer. Já tinha necessidade, já tenho 53 anos, então acho que deve ser a coisa. É importante, sim. Talvez é importante, sim, para morrer meu homem. Tenho desejo de ter mais de 40 anos e ter um futuro mais forte. E minha descendência, é a importância de responsabilizar para aquele lá, como é meu homem, então fica para todo homem que é homem para saber, mas aquilo é rede importante para ele, Você te estimula rapazes e homens lá na casa a cuidar de saúde? Sim. E o porquê? Porque é bom só fazer um check-up sempre, para saber que de saúde, que essa hora que está doente. Tem que fazer um check-up sempre que é preciso. Para cuidar de saúde, sim. Para malta ir para o hospital, para saber saúde, para fazer um check-up, para não saber saúde. Aquilo é certo. Aquilo é em primeiro lugar, tudo a gente sabe, mas se saúde é primeiro lugar, para morrer. Em primeiro lugar, além de um pouco de flow, Deus, em primeiro lugar, mas saúde para você firmeza, para lutar para a família, em primeiro lugar, sabe consulta e fazer aquele exame e análise de saúde, de sangue, para poder ser forte, para levantar dia a dia, para lutar para a família, aquilo é que é importante. E falar de saúde na vossa casa, ele é um tema normal? Sim, um tema normal, não é? Assim, na casa são minha mãe, uma senhora de 93 anos. Sempre tem cuida de mim e também tenta cuidar dele também.
mas já me sou 92 anos. Já tenho. Minha mãe está a viver lá com ele, então sempre preocupa aqui. É com outras pessoas também, a família também. É normal, sim, um tema normal. E você tudo a cuidar de saúde lá? Toda a gente cuida de saúde, sim. Tacha-me assim, para morar. Minha família, a maioria, gosta de preocupa-se com a sua saúde, com o seu bem-estar. Tacha-me certo, mas sim. E tu deixas de cuidar de saúde? Certo que é verdade. Hoje o programa Sociedade Aberta está a falar da família e também da saúde do homem. Nós temos aqui dois convidados. Temos o José Brito, ele é enfermeiro, também especialista na saúde da comunidade. E connosco também nós temos a médica Conceição Pinto, também presidente da Liga Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro. Nós ouvimos alguns cidadãos agora em São Nicolau, Conceição Pinto, falarem de uma forma geral da saúde, com muitas questões. Eu gostaria que nós entrássemos também nessa questão da saúde reprodutora do homem, como abordar a saúde sexual e reprodutiva do homem, para nós podermos também falar da questão do cancro da próstata e também outros males que afetam, na maioria, os homens. Bom, para já nós devemos, portanto, a educação para a saúde deve começar desde de infância, portanto, a primeira infância, portanto, para as crianças aprenderem a ter bons hábitos. E quando nós entramos na adolescência, começamos a ter necessidade de reforçar essa educação, porque aí já entra a questão de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, consumo de álcool e outras substâncias, uso de tabaco, que são comportamentos que depois vão, digamos, orientar a vida do homem. Então, às vezes, o homem adquire alguns hábitos menos saudáveis durante a adolescência ou, a fase de adulto jovem, e isso depois vai refletir na sua, conduta como adulto, até, na sua saúde. Então, é importante na educação, mas também, a nível da comunidade, porque nós ouvimos fazer referência a ir, a relacionar saúde, a ir, para o hospital. Mas não tem que ser necessariamente aqui o enfermeiro Brito, que é especialista nessa área. Então, a questão é também nós fazermos educação para a saúde na comunidade. Não é preciso ficar à espera ou ir ao hospital para cuidar da saúde. Aliás, deve ser mesmo a promoção da saúde, educação para a saúde deve ser feita na comunidade. Enfermeiro José Brito, nós ouvimos essas pessoas, mas também eu gostaria que nos dissesse como cuidar do sistema reprodutor masculino. Porque eu ouvi ali um jovem que diz ter 33 anos e começou a rir. Eu nunca fui ao médico, não fiz nenhum check-up, eu não preciso, de uma certa forma. Eu penso que ficou bem patente nas entrevistas aqui que acabamos de ouvir, que o homem deve ser cuidado no seu todo. No aspecto físico, no aspecto cultural, nós vimos esta questão, foi bem marcante, digamos assim, nas entrevistas. O homem deve ser, portanto, cuidado no aspecto, não só no aspecto físico, no aspecto cultural, no aspecto emocional. Também para garantir que ele tenha uma vida, digamos, sexual equilibrada. É fundamental ter uma assistência médica adequada e especializada não é? Se tem 40 anos, necessariamente tem que procurar uma consulta com um urologista. Se não tem 40 anos, mas teve um familiar de primeiro grau, pai, mãe não pode nunca morrer de câncer de próstata. Se tem pai, também um tio que morreu, pode procurar muito mais cedo, muito mais jovem, não é? É a tal história de os homens não aderem muito à prevenção. É preciso educar para as pessoas poderem aderir à prevenção. Porque as pessoas pensam em relação à próstata que pode existir só a doença de cancro de próstata, mas existe também o que é chamado de prostatite,
que isso pode dar em pessoas mais jovens, de 20 e poucos anos. Exatamente, exatamente. Mas também deve-se ter outros cuidados para evitar outros tipos de cânceres também. Por exemplo, câncer do pênis. Deve-se ter muito cuidado com a higienização. Isto é fundamental. Com a higiene do pênis, da glândula. E às vezes há uma nós chamamos uma fimose, que é a glândula não se consegue abrir normal e com facilidade. Dificulta a limpeza. Isto pode Mas também... isso pode ser feito enquanto criança. Exatamente, exatamente. E eu queria aqui dizer que esses aspectos devem ser tratados, sobretudo, numa fase muito precoce. Porque aquilo que se aprende de criança, não é? Torna-se muito mais fácil levar à prática aquilo que nós aprendemos de criança. E se nós aprendermos as coisas de adulto, às vezes nós temos conhecimento, mas temos dificuldade em transformar o nosso conhecimento em prática de vida. Sobretudo quando se aprende já numa idade bastante avançada. Ouvimos ali um homem de 53 anos a dizer que está a pensar em fazer o primeiro exame de próstata. Não é muito tarde? Qual é a idade que deve ser? Normalmente, aos 40 anos, já se vai fazer o primeiro exame. Mas, como eu disse, se a gente tiver um familiar muito próximo, sobretudo de primeiro grau, que teve um cancro de próstata, convém que seja muito mais cedo para fazer esse exame, para se poder fazer, de facto, a prevenção. Mas, como ele agora pensou, deve ir o mais urgente possível fazer o seu exame. Quais são outras doenças mais comuns que afetam os homens aqui em Cabo Verde? Bom, portanto, nós temos a causa mais frequente de óbito em Cabo Verde, que são as doenças cardiovasculares, onde entra tanto a hipertensão, onde infarto agudo de miocárdio, AVC, que são situações que estão intimamente ligadas ao comportamento, a hábitos e estilos de vidas pouco saudáveis. Então, portanto, também temos diabetes, que é cada vez mais frequente no nosso meio, e depois temos cancros. Portanto, as duas causas principais de óbito em Cabo Verde são as doenças cardiovasculares e, portanto, a seguir cancro. E depois, portanto, não podemos esquecer, portanto, daquelas situações ligadas ao consumo, tanto de álcool. Porque, portanto, de álcool e fumo também, a questão de câncer de pulmão, né? Sim, portanto, também do tabaco, mas eu diria que, portanto, que álcool está à cabeça, porque nós temos as doenças provocadas diretamente pelo álcool, mas depois temos as outras situações indiretas. E então acaba por ser um problema, portanto, grave aqui no país. Podemos não conseguir contabilizar tantas doenças todas relacionadas com o consumo exagerado de álcool, mas acaba por ser bastante abrangente. Eu, por exemplo, sou hematologista, trato de doenças do sangue, mas uma boa parte de homens que eu tenho na minha consulta são situações relacionadas com o consumo exagerado de álcool. Portanto, essas doenças não são contabilizadas. Podemos dizer que é o maior problema social que nós temos em Cabo Verde? Eu penso que sim, porque até as doenças cardiovasculares estão intimamente ligadas ao consumo de álcool, do tabaco, como disse também. Então, portanto, isso é um problema grave, além de, portanto, fator financeiro, portanto, para já, pessoal, portanto, causa bastante transtorno, portanto, financeiro também, porque, portanto, depois acabamos por gastar muito do escasso recurso que nós temos, acaba por ser gasto para tratar, portanto, as complicações relacionadas com o consumo de álcool, não só a nível de saúde, absentismo, portanto, do trabalho, portanto, acidentes de trabalho, portanto, acidentes de viação, violência doméstica, portanto, acaba por ser, portanto, quanto a mim, portanto, um dos grandes problemas da nossa sociedade. Temos mais um telespectador em linha, Sr. Manuel da Conceição, aqui de São Vicente também. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Odair. Muito boa tarde. Boa tarde, doutora Conceição, e também boa tarde ao senhor enfermeiro. Segui com muita atenção a explanação dada pelos dois. É um tema bastante pertinente, realmente.
Nós sabemos que há um certo tabu dos homens em estar à vontade para fazer os tratamentos concernentes à próstata, concernentes a diabetes e outras doenças, portanto, que possam surgir e levar a ter, portanto, acidentes cardiovasculares. Mas tudo isso está relacionado mais com a situação de falta de exercício físico, com falta de ter alguma ocupação também física ou mental, psíquico, não é? E por muitas vezes acaba por ficar em casa, estar sempre parado, e tudo isso leva a que a pessoa não tenha uma saúde sã, levando em conta que o sangue não circula realmente como deve ser. A doutora Conceição é a pessoa mais indicada para acabar de explicar isso mais a fundo. É uma pessoa que eu conheço muito bem e sei qual é a sua real capacidade nesse aspecto. E dizer que os homens têm, não sei, receio ou medo de ir ver se tem próstata ou não, de fazer o rastreio, enquanto que eu acho que a melhor solução era ir mesmo. Mas têm medo? Não sei. Eu não posso dizer em relação a eles, mas em relação a mim, eu nunca tive esse problema. Eu já fui ter com o Dr. Mohamed, na altura que eu estava cá, já fui ter com o Dr. Sabino e outros médicos, sem qualquer problema. Mas eu acho que os outros homens ou as outras pessoas têm receio de deparar com a situação de terem próstata, porque pensam que é uma coisa do outro mundo. Não é? Vendo próstata, a pessoa pensa logo, olha, será que vou morrer? Vou fazer uma operação e essa operação pode ter efeito positivo ou negativo. Os homens, por muitas vezes, aparentam ser fortes, mas nessa altura são medrosos, a maioria. E isso não importa que seja uma pessoa que tenha 2 metros, uma pessoa que tenha 1,5 metro. O importante é que a pessoa tenha receio de chegar junto do médico, tenha receio de saber se está realmente ou não com próstata. E ficam com aquele problema psicológico de chegar junto aos médicos. E agora, o que é mais grave é quando ficam em casa, ficam no sedentarismo, aliás, não posso dizer sedentarismo, no absentismo de fazer alguma coisa física, e isso faz com que a pessoa tenha realmente má circulação sanguínea, e então essa má circulação vai coagular o sangue, porque não passa devidamente para as artérias e não só para o coração, convenientemente, não bomba convenientemente, e a pessoa acaba por ter acidente cardiovascular, tromboembolia pulmonar, não é? Portanto, eu gostaria que a doutora Conceição e o senhor enfermeiro, já são pessoas que estão balizadas nesse aspecto, explicassem a essas pessoas que devem ir constantemente, não terem receio, porque só assim podem saber se estão ou não com próstata, se está tudo normal, e também evitar que haja acidente cardiovascular, e também evitar o álcool, porque o álcool realmente é que é o principal busilis da situação nessas pessoas, porque agrava mais, quanto mais tiver realmente diabetes, também se tiver o problema da circulação sanguínea, que acaba por provocar uma trombose, um infarto e assim sucessivamente. Portanto, aliás, esse tema é um tema muito pertinente. Eu acho que está bem entregue em relação à doutora Conceição e também ao enfermeiro que o acompanha. Está bem, nós agradecemos então a sua participação. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Vou começar por si. Bom, cumprimentamos tanto o Sr. Manuel da Conceição, tanto que é uma pessoa que se preocupa muito tanto com a questão de saúde. Ele, tanto abordou aqui a questão dos fatores de risco, de alimentação, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, ou seja, falta de exercício físico, são fatores de risco para as doenças cardiovasculares e não só, também portanto, para diabetes e também para o cancro. E também a questão tanto do homem não se preocupar em tanto, fazer os exames portanto, fazer rastreio, né? Para fazer rastreio. Eu tenho uma posição assim, eu acho que o homem é um todo. E então, a partir de uma certa idade, quem está a acompanhá-lo deve preocupar-se com isso. Portanto, há aqueles, como disseram há bocadinho, tanto na peça, que nunca foram ao médico, nunca foram ao hospital, mas aqueles homens que já estão a ser seguidos, eu acho que quando chegam a essa faixa etária, não é preciso, deve fazer parte
dos cuidados portanto, que ele está portanto, a ter. Portanto, quem está a segui-lo ou acompanhá-lo, lembrar-se também que ele precisa de portanto, fazer esse exame e referenciá-lo. Porque, portanto, não é preciso, eu acho que ele é um todo. Tem que cuidar portanto, de todos os aspectos ligados à sua saúde. Porque não é só portanto, o cancro da próstata que é problema do homem. Portanto, há outros problemas que afetam muitos homens e, como já foi dito há bocadinho, portanto, às vezes são situações que são diagnosticadas tardiamente ou, às vezes, também portanto, aparecem mais complicações. Por exemplo, tanto o homem, quando tem diabetes, tem alguma dificuldade em cumprir a dieta, tem alguma dificuldade em cuidar dos pés, por exemplo. Nós encontramos muitos homens, depois acabam, com má circulação, como disse, e acabam por fazer a amputação de um membro, depois a amputação do outro. Portanto, não é só questão de ter a doença, mas também, conviver de uma forma assim, mais harmoniosa com a doença e, portanto, evitar aquelas complicações, porque há muitas doenças que são doenças crónicas, mas podem ser controladas quando as pessoas estão, interessadas em fazer isso, porque às vezes também nós constatamos, diagnostica-se a doença, depois há sim, uma certa resistência ou negligência, em aderir ao tratamento, aderir aos cuidados, então ele acaba por ter também muitas complicações que poderiam ter sido evitadas. Eu acho que tanto o homem e a mulher, a partir de uma certa idade, há determinados exames que devem ser feitos. Então, isso deve ser integrado, tanto pela equipa de profissionais de saúde, deve integrar os cuidados conforme a faixa etária em questão. Enfermeiro José Brito, também sobre o que disse José da Conceição, mas pronto, já estamos também a terminar. Eu gostaria também que falássemos sobre a questão da prevenção de acidentes, da violência, que o homem, como diz lá no início, o homem muitas vezes acha que é super-homem e começa a fazer muitas negligências e acaba por morrer mais cedo, não é? Olha, eu vi a pergunta que ia fazer e trouxe este livrinho. Por acaso é uma tese de mestrado que eu fiz relativamente à saúde da comunidade e abordamos o consumo do álcool na adolescência numa escola de ensino básico aqui na cidade de Mindelo. E nós chegamos a umas conclusões interessantes. Eu gostaria de ler aqui, na página 20, um pequeno trecho. Diz que em Cabo Verde a situação não varia em relação a outros contextos referenciados, numa vez que o PNS 2007 destaca que a dependência do álcool, para além de doença em si, constitui um forte fator de risco para várias doenças crónicas, representando um drama para o povo cabo-verdiano, tendo em conta as suas diferentes consequências: mortes, incapacidades por acidentes de trânsito, agressões, violência doméstica, absentismo, incapacidade para o trabalho, entre outros. Quer dizer que... Do livro? O título do livro é Consumo do álcool na adolescência numa escola do ensino básico integrado, que foi por acaso aqui em São Vicente. Sim. Nós chegamos a conclusões interessantes ao produzir este documento, ao fazer esta investigação, que a situação do álcool é extremamente grave aqui em São Vicente. E nós fomos às escolas, ainda numa escola de ensino integrado, onde os nossos inquéritos, o inquérito que fizemos, disse-nos que o consumo inicia-se bastante cedo, cada vez mais cedo, e uma grande percentagem dos meninos que tinham iniciado tinham o consentimento dos pais. Isto é extremamente grave. Nós precisamos debater publicamente. Meninos no final do ciclo, 11, 12 anos, alguns já tinham experimentados e alguns com a permissão dos pais. Nós precisamos, de facto, tratar esta questão de uma forma ampla, com toda a sociedade, para podermos, de facto, melhorar, porque esta situação é extremamente complicada em Cabo Verde e, portanto, irá refletir necessariamente
quando o homem tiver 40, 50 anos, portanto, em número de mortes e uma situação também bastante complicada financeiramente para o próprio país. Se a gente for fazer uma visitinha ao hospital, chega numa enfermaria, as complicações maiores, por exemplo, na medicina, tem a ver sobretudo com o álcool e com a utilização do tabaco e de outras drogas. Também eu agradeço a presença dos dois aqui no programa Sociedade Aberta. Acho que agradecemos. Obrigado. E nós hoje estivemos aqui a falar da família e da saúde do homem. Pode rever este programa e outros programas nas nossas plataformas digitais. É só procurar RTC e depois lá procurar Sociedade Aberta. Pode ver este e outros programas. Hoje falamos aqui sobre a família e saúde do homem. Na próxima quinta-feira, a nossa atenção vai estar toda ela voltada para o papel dos oceanos no combate às alterações climáticas. Fique bem, encontramos na quinta-feira, às 6 da tarde.